Olá, inconformados! Estamos aqui nessa temporada incrível. Tenho certeza que você está amando tudo que nós estamos compartilhando sobre mentalidade, empreendedorismo, sobre histórias de vidas reais que impulsionam o teu crescimento. E hoje eu estou com convidadas especiais. Nesse episódio nós vamos falar sobre legado, sobre famílias, sobre empreendedorismo, sobre visão de crescimento. E eu estou com duas mulheres que transformaram a dermatologia em um negócio que tem um propósito de vida, que foi além da parte clínica, tá ligado muito a posicionamento, ao bem-estar, a de fato a saúde, a viver. E eu estou aqui com elas, que inclusive me tornei cliente, já estou aí há pertinho de completar 2 anos, fazendo parte, né, desse ecossistema que elas têm, que proporciona bem-estar, que promove o nosso crescimento enquanto profissionais também, e é isso que eu quero falar. Então sejam bem-vindas, doutora Socorro, doutora Obrigada. Priscila, é um prazer ter Obrigada. vocês aqui. E eu quero muito que esse nosso bate-papo seja de construção, né? Que vocês possam compartilhar as experiências, as Sim. histórias engraçadas, que a senhora deve ter muitas, né? A Sim. família toda empreende na área da saúde. Sim. Então, e com certeza, quem nos assiste aqui, o piauiense, nordestino, né? Tem muitas empresas familiares que têm as suas particularidades. Então, sejam bem-vindas ao PodX. Quero muito conhecer vocês. Podem dar um oi para quem está nos assistindo. Ô, Karine, obrigada. É um prazer, né, a gente compartilhar a história da nossa empresa, principalmente para as pessoas que acompanham você e que você é uma referência, né, na área da gestão, né, de uma visão muito moderna de como a gente pode cuidar dos negócios de uma forma muito mais leve e profissional, né? Obrigada. A gente tem que discutir sobre a nova medicina, como empreender, né? Então, é muito interessante participar de um movimento como esse. Que bom. Vou começar a primeira pergunta para a doutora Socorro. Qual foi a sua visão inicial de empreender na área da saúde? O que a senhora imaginou quando começou? Qual era a sua visão a médio e longo prazo ou não? Eu quero entender mais como que foi o início. Bom, eu venho da medicina, da dermatologia raiz, não é? Comecei, inclusive, acompanhei o crescimento da medicina estética. Eu era sócia de uma outra empresa, né? E na época, um pouco antes da pandemia, minhas filhas voltaram de São Paulo, estudaram lá, e aí a gente viu a necessidade de que as pessoas tinham de um tratamento mais individualizado, mais humanizado. E esse foi casando no momento em que a gente começou esse empreendimento, inclusive uma coisa familiar, e que foi na nossa residência, em que a família cresceu, em que nós moramos durante 27 anos. Que legal. E como foi, por exemplo, de se desafiar a trazer uma medicina, como você acabou de falar, empreender na medicina? Porque existe a visão do passado do médico ser um médico de uma clínica e viver ali em um mercado, vamos dizer assim, tradicional, do plantão, e de repente você ter que empreender trazendo uma visão de bem-estar, de estética, que é um outro mercado, que é um público que tem que ter uma mentalidade diferente. E como foi fazer isso no Piauí? Isso foi uma construção lenta, né? Porque as pessoas, inclusive, tinham o hábito, principalmente na medicina estética, de procurar São Paulo para se cuidar. Então, a gente, através da informação, a gente foi mostrando que a gente conseguia, sim, ter uma empresa, um empreendimento aqui no Piauí com a mesma qualidade de São Paulo. São Paulo. Então, se desafiar, porque é bíblico. É, De valorizar mais o que é de fora Isso. do que sim. é aqui. A gente, quando veio de São Paulo, né, estava exatamente naquele. A gente até brinca que é aquele movimento que estava saindo da medicina da cadeira de longarina para o sofá, né? Legal. Para o acolhimento, para
transformar aquele acolhimento como se você estivesse recebendo literalmente na sua casa, que foi o que a gente fez. Então, quando a gente veio de lá, a gente pôde ver, nossa, a gente consegue trazer para cá o que a gente viveu lá. Não precisam as pessoas estarem indo para lá, né? Aí a gente quis transformar isso. E uma particularidade que ela falou nisso aí é quando a gente foi ver o projeto com a arquiteta, que ela colocou as longarinas. Eu disse, não, aqui a gente quer que pareça a nossa casa, que a gente receba nossos pacientes e que eles se sintam em casa. Legal. Então, é uma visão. Ou seja, há quanto tempo isso? Poucos anos. 5 anos. É, 5 anos. é. Ou seja, em 5 anos vocês já estavam investindo no que hoje em todo lugar se fala sobre isso, sobre humanização, né? Sobre você olhar para o cliente como uma pessoa próxima. Ou seja, há 5 anos atrás vocês já estavam fazendo. Isso mostra o quanto o piauiense precisa desenvolver a mentalidade de crescimento, de posicionamento de marca. Muito legal. Sim. Priscila, como que foi? Eu sei que você e a doutora Larissa também atuam no mesmo segmento, na dermatologia. Você tem aquela história, é porque minha mãe influenciou, é porque... Ou realmente vocês começaram por uma influência, depois se apaixonaram. Fala a verdade aí, como que foi? Olha, foi engraçado, porque eu entrei no curso de medicina dizendo que ia fazer dermatologia. Aí eu passei uma época de rebeldia, não vou fazer dermato, não, e tal. Mas no final, eu realmente criei uma paixão. Tanto que, assim, eu lutei bastante para entrar numa residência muito boa, passei muitos anos estudando, até passar na residência que eu queria. E aí, assim, virou paixão mesmo. E é uma área, assim, que eu consegui unir as coisas que eu queria, que era a criatividade, o lado artístico, com a medicina. Nós sabemos que existem muitos desafios no empreendedorismo. E quando falamos de família, nós temos as particularidades, né? Porque uma coisa é cada um no seu quadrado e cada um toca as suas decisões, sua vida profissional. Quando isso vem para o ambiente familiar, nós temos ali 2 valores muito fortes, que é carreira, Sim. família, né? Sim. E como foi para vocês? Eu sei que vocês empreendem juntos há muito tempo, estão crescendo cada vez mais. Os 3 filhos que a doutora Socorro tem são da área da saúde. Mas, assim, como que foi? Como que é? Existe um acordo? Existe reuniões de família? Tem um conselho? Como que é? Tem alguém que está liderando e os outros ali acatando? Eu queria que vocês compartilhassem, porque isso é uma realidade de muitas empresas, né, no Brasil. Sim, a gente termina que tem um acordo que foi se formando, que realmente a mamãe é a líder, é a dona da casa, né? É a dermamãe. É a dermamãe, exatamente. Mas cada uma acabou adquirindo um certo papel na empresa que acabou ficando muito claro. E aí, hoje, a gente acha mais fácil trabalhar em família, porque é muito mais fácil olhar para minha irmã, vê-la com um problema em casa e saber o que eu tenho que assumir dela lá dentro da empresa, né? Então, a gente vive realmente um ambiente de paz, porque, assim, trabalhar em empresa é encarar como um casamento mesmo, né? É não levar intriga para casa. Tem um problema, resolve, não pode dormir brigada, entendeu? Tem que ser honesto, tem que dizer logo e acabou. Então, isso é uma coisa que a mamãe ensinou para a gente desde criança, que a gente levou para a empresa, que eu estou levando para os meus filhos, resolver as coisas, né? Isso é legado. Então, é impossível o que ela falou acontecer se não tivesse a sua participação. E como foi que ela construiu isso neles? Eu acho que a gente tem que construir, né? E as crianças aprendem o que elas veem, né? Então, a minha vida profissional sempre foi pautada em ética, né? Então, a gente trabalha com essa mentalidade, né? E elas conseguiram, né, se encaixar muito bem. E na empresa a gente consegue, porque a linha é muito tênue, né, entre a família e a empresa, mas a gente conseguiu que cada uma definisse seus papéis e que a gente juntas
seguir sem crescimento. Como que vocês enxergam hoje a Aragão Rocha? Em que momento a empresa está? A empresa está em que fase? Né? Existe a fase da construção. Eu digo que a GoEx é a eterna construção. Eu digo, é uma construção que não acaba, Sim. né? Não, isso aí sem dúvida. Como que vocês verdade. enxergam a empresa, a marca, o negócio nesse momento que nós estamos? Como você disse, assim, é realmente uma eterna construção, né? Porque veio uma marca nova num lugar, a gente saiu de 50 metros para 500 metros, né? E aí a gente ficou numa fase assim, vamos solidificar tudo, organizar a casinha antes de entrar para uma fase assim de expansão. Então hoje somos nós três, né? E aí a gente tá terminando de organizar tudo e aí a gente vai pensar agora num crescimento, talvez, de outras especialidades, né? De agora expandir. E a sua visão com a empresa nesse momento? Não, é isso, de que, como a Priscila já falou, a gente se organizou, né? Colocou tudo nos seus lugares e agora é a hora de expandir. Como que vocês enxergam hoje a estética, a dermatologia estética para esse momento, né? Falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre crescimento empresarial, né? O digital, ele tem forçado cada vez mais as pessoas a aparecerem. E como que vocês enxergam isso num fator positivo para o crescimento empresarial de quem é cliente de vocês? A autoestima, a gente tem duas visões, né? A autoestima para a pessoa, então, quem tem autoestima boa, ela vai ser mais confiante, ela vai conseguir vender o trabalho dela. E para os outros, né, quando vocês têm esse cuidado, é visível, né? O seu cliente, ele te lê. Ele sabe se você está preocupado com você mesmo, se você se cuida, ou se você está desleixado com você mesmo. E aí isso transmite muita a confiança, né? Ele vai comprar melhor a sua verdade, a sua ideia, quando você está transparecendo que se cuida e que acredita naquilo que você faz. A sua visão, quando começou a investir na dermatologia, era da estética, era do bem-estar? Quando eu comecei Aragão Rocha, era essa a ideia, porque durante anos eu fui a dermatologista tradicional, né? E acho que na carreira a gente tem que perceber o momento, né, de como as coisas estão se transformando e você se adaptar. E se adaptar rápido. Mas a mamãe sempre teve essa coisa da adaptação rápida. Eu vou perguntar agora a pergunta de ouro. Vocês são 3, né, que atuam no mesmo segmento, vamos dizer. Quais são tipo assim, qual é a principal habilidade da Priscila? Qual é a principal habilidade da Socorro? Qual é a principal habilidade da Larissa? Como que vocês unem? Tipo assim, olha, a mamãe é a corajosa, ou então assim, a mamãe é a planejadora, então eu sou aqui. Como que vocês se enxergam? A mamãe, vou falar por ela. E eu falo por ela. Ela é a corajosa. Então, assim, quando a estética estava começando, que ainda era um tabu, que era ainda aquela coisa... Ela foi para a Argentina. Olha, o Botox, ela foi aprender Botox quando colocava um aparelho para medir a força do músculo. Então, né, o Sculptra tinha que andar com o Sculptra aquecendo dentro do corpo, né? Então, ela ia atrás, né, das novidades. Ela sempre foi inconformada, Sempre. né? Assim, uma pessoa de buscar. Isso. E a Priscila é uma pessoa criativa, né? Então, é cheia de ideias. Ela dá vida ao ambiente. Ela chega, olha, eu vi que se a gente fazer isso, o paciente vai se sentir muito melhor, né? E a Larissa? A Larissa também ela é muito da inovação, né? Ela é bem destemida. Ela gosta de ser mais arrojada, ela é muito também na vertente corajosa. Que legal. E é um desafio, porque quando você fala de inovação, você fala de alto investimento. Tem eu gosto de dizer muito para os empresários que eu atendo, que você tem que escolher bem o que você quer. Sim. Se você quer ser uma empresa inovadora, pois treine sua mente para você ser uma mente investidora. Concorda? Concordo. Porque Plenamente. a senhora teve que sair daqui. Teve que ir para fora, teve que ousar, e isso tem um custo. Tem. Isso tem um custo de vida,
Sim. Eu fico imaginando, né? Família aqui e tudo mais. Tem um custo financeiro, porque eu sei que equipamento... Eu perguntei assim, né? Por que aqui não tem também a parte de... De depilação. Karine, nós já tivemos. É porque hoje nós tivemos que escolher outras áreas, porque são muitos equipamentos, manter isso aqui, se posicionar para um público que tem um nível de consciência maior, requer energia. E o que eu vejo é muitas pessoas que estão reclamando da medicina, que estão reclamando do empreendedorismo, mas por quê? Dizem que querem inovar, que querem ser destaque, mas não querem pagar o preço disso, né? Exato. E o preço não é só o dinheiro. Você tem que sair da sua zona de conforto, né? Para colocar energia, né, naquilo que é novo. O que é novo, sempre a gente tem que trabalhar mais e se dispor a dar o seu tempo. A nossa vida é o tempo. Então, a gente tem que se dispor a gastar a própria vida para adquirir a inovação. Tem um livro, eu não vou me lembrar agora o autor, depois quem estiver nos bastidores quiser falar, que tem uma frase que ela está sendo muito usada hoje, mas ela é uma frase antiga, que vai falar que quem vence o jogo do sucesso são as pessoas que se adaptam. Né? Adaptação. E você falou muito isso da sua mãe, né? Que a característica ela tem adaptação. O que você, doutora Socorro, enxerga como adaptação que está ligada à flexibilidade para crescer, para ter sucesso na área que a pessoa está atuando? É estar com a mente aberta, né? Não criar preconceitos. Eu, por exemplo, o digital para mim é muito difícil, né? Porque a minha geração, quando o digital começou, fulano agora é médico blogueiro, né? Então você tem outro preconceito, né? Outro preconceito. Então você tem que estar com a mente, né, aberta e olhando para o lado, vendo o que está acontecendo e se adaptando. Eu vejo claramente uma empresa que de fato está deixando um legado, né? É uma geração. A senhora veio de uma geração, as meninas de outra, daqui a pouco todas, né, estão construindo suas famílias, é um legado. E se vocês pudessem dizer, né, Karine, os nossos principais pilares que têm possibilitado a nossa harmonia enquanto família, o nosso sucesso enquanto empresa e a nossa vontade de crescer, quais seriam esses pilares? Honestidade é o principal, né? Que foi o que a gente adquiriu da nossa mãe, que a gente tenta passar para os nossos filhos e que a gente leva para os nossos pacientes, né? Então, isso eu acho que é o principal mesmo e que é o que acaba atraindo os nossos pacientes. Vocês são muito honestas. Que eu acho que, principalmente na estética, não é o fazer, é o não fazer. Legal. É dizer quando não pode, quando não vai dar certo. Conseguir abrir mão. Pela ganância, né? Exato. Eu já cheguei lá várias vezes. Bob, eu quero que tu faça bem que ela disse, não, assim não. O problema não está aí. Então, eu falo para os pacientes, a gente é muito pé no freio aqui, né? Porque, às vezes, na internet a gente encontra ali muita promessa de milagre. E isso é uma coisa que a gente mantém muito firme, assim. Essa honestidade e o respeito. E para a senhora? Além disso, claro. A ética, né, que ela já falou, que a gente sempre se pauta nisso, a verdade, né, a gente não prometeu, que a gente, né, não sabe se vai entregar, e estar sempre dentro do que a ciência pode nos oferecer, né, e a humanização, né, que às vezes as pessoas chegam no consultório, né, eu gosto até de começar com essa pergunta do paciente que chega de primeira vez, não é? Mas o que foi, por que você decidiu vir aqui? E a gente encontra cada um com uma história diferente, né? E aí você vai conseguir entender o que é que ele está querendo. Às vezes ele não é nem um botox, né? Ele está querendo uma outra coisa, né? Ter essa humanização, né? Doutora Socorro, como a senhora é a matriarca, é a que começou a visão aí, as meninas vieram aperfeiçoando, potencializando. Quando você olha para a medicina, nós vamos fazer um evento agora recente, tá próximo, que é o Health in Business, que é um evento voltado para a área da saúde, só para a área da saúde. Nós convidamos alguns especialistas de fora para compartilhar, justamente para trazer essa visão. Nós analisamos os dados e a medicina
vai entrar, já está, mas vai cada vez mais passar por uma situação desafiadora. A própria residência vai estar mais limitada, vai ter tanto médico se formando Sim. que não vai ter residência suficiente, então nós vamos ter mais profissionais que não vão estar preparados de fato para exercer, né, no sentido de trazer realmente diferenciais. Então vai chegar um momento ainda mais desafiador de que só os que estão comprometidos, os que estão inovando, vão ganhar espaço. Eu gostaria muito de ver a sua visão. A senhora, claro, obviamente, tem a sua empresa, quer que ela cresça. O que a senhora enxerga daqui para frente, Karine? Os médicos, as clínicas, os profissionais da saúde, na sua visão, claro, isso não quer dizer que a sua visão seja a única, mas até para lhe deixar à vontade para compartilhar. Karine, mas eu acredito que a medicina do futuro é essa, que o atendimento ou que o sucesso é esse, na sua visão. Eu acredito que a medicina, a partir de agora, que foi uma coisa que a pandemia nos trouxe, né, que é o bem-estar, né? Então, eu acho que a medicina tem que caminhar para isso, caminhar na prevenção. As pessoas estão procurando o que eu posso fazer para não chegar lá, né? E uma outra recomendação, dentro disso, eu estou vendo que as pessoas que estão começando estão querendo resultados muito imediatos, né? Então, a gente precisa inovar, mas precisa estudar, precisa se preparar, né? Seguir um percurso, porque não tem caminho curto, né? A Priscila, ela estudou, ela queria entrar na USP, ela não entrou no primeiro ano, ela continuou estudando e ela entrou, né? Qual era o caminho mais fácil? Era fazer um curso de especialização, né? E tantas pessoas me falavam isso. Tua mãe já tem uma clínica, e que tu quer estudando tanto? Meu Deus do céu, 1 ano, 2 anos. Entra em qualquer coisa. Porque caminho mais fácil. Tua mãe já tem uma clínica, qualquer coisa que tu fizer. E aí eu mantive, todo mundo me apoiando dentro de casa, e até que eu entrei onde eu queria. É importante ter o apoio, né? Exato. Porque você acabou de falar de um parâmetro que acontece com todo mundo. Sempre vão existir vozes. As vozes externas e as vozes internas. E as nossas próprias vozes, né? Sim. Aliás, são 3. E saber o momento do que ouvir. Por isso que eu acredito que é muito importante a base. Sim. Né? Nós sabemos que nem todo mundo tem a felicidade de ter uma base familiar. Muitas pessoas, inclusive que cresceram, né, através do seu esforço, tiveram que sofrer muito porque não tinha uma base familiar. Feliz aquele que tem uma voz familiar que direciona, que aconselha, né? Sim. Vocês têm isso é muito importante. Priscila, e você, que já é mais criativa, né, que com certeza busca mais informação, qual é a visão da medicina do futuro para você? Assim, como hoje, assim, eu fiz residência, tinham 16 vagas na residência que eu fiz. Hoje tem 9. E o número de formados aumentou absurdamente, né? Então, hoje eu vejo as pessoas falando, não sei o quê, vai fazer medicina, não tem mais mercado. Não tem mercado para quem não se prepara e quem não tem a visão do todo, né? Então, não basta ter o conhecimento técnico, não basta ter a especialização, tem que ter a visão da gestão, a visão da humanização, tem que ter uma visão completa. Então, hoje vai se destacar quem tem a visão completa, saber enxergar o que o paciente está precisando, né? O que hoje no mercado está precisando, no mercado X, no mercado Y, saber diferenciar, ter essa visão de mercado para aplicar uma medicina séria, uma medicina de ciência, que isso sempre vai ser a base de todos, né? Sensacional. Falando sobre isso, me veio aqui uma pergunta que nem está aqui, mas eu acho que ela vai ajudar muito quem está nos assistindo. A parte de gestão, porque uma coisa é ser médico. Sim. Outra coisa é ser gestor. E o que eu ouço muito é essa dor. Mas como que eu vou fazer? Eu tenho que estar lá aplicando o botox, eu tenho que estar lá manuseando a máquina. E como é que está lá o sistema? Como que vocês conseguiram e têm conseguido estruturar uma empresa que ela funciona, que ela tem marketing, que ela tem tráfego pago, que ela tem pessoas trabalhando? Quais os pontos, né? O que vocês fazem para manter a empresa? Porque uma coisa é vocês estando lá, atuando diretamente como profissionais, porque tem ali a operação. Quando vocês estão no consultório, é operação. Mas e a gestão? Como que isso é dividido? Quais são as estratégias? Tem consultoria? O que vocês
foram buscar? Compartilha isso, porque isso é uma dor muito forte Sim. do médico. Primeiro a informação mesmo. Então, quando aconteceu a pandemia, que estava naquele período assim bem fechado, né? A mamãe chegou, meu Deus, mamãe, sempre a primeira. Eu descobri um curso de uma moça aqui de Belo Horizonte, de gestão, e eu vou... Aí ela passava de noite assistindo essa mulher, de noite. Então, ela adquiriu um conhecimento. Aí ela começou, meu Deus, a gente faz isso certo, isso estava errado, vamos... Então, ela começou a consumir isso de uma forma muito rápida. E aí foi exatamente nessa mudança. Então, quando você tem essa informação e começa já a enxergar de uma forma crítica o que você fazia, o que você precisa mudar, vai ficando mais fácil. Então, aí, quando a empresa foi crescendo, a gente já foi se dividindo para, eu fico com marketing, Larissa fica com financeiro, mamãe fica mais na gestão dos funcionários, das pessoas e a visão geral da clínica. Ficou mais ou menos dessa forma. Mas a gente tem ajuda de terceiro, mas o dono não pode perder. O olho do dono quem engorda o gado. Me conta sobre isso, Ana. O olho do dono engorda o gado. Muito, viu? A gente não pode, né, deixar de estar acompanhando de perto, né? Mas como eu não sei se está mudando isso, né? Mas na nossa formação, a gente, né, não tem como ir... Sai né? de lá médico, mas não sai empresário. Isso, exatamente. Mais uma vez, como eu vinha da medicina tradicional, viu? Quando eu ouvi a primeira vez como taxa de sala, né? Para que taxa de sala se a sala é minha, não é? Então, A casa é minha. A casa é minha, a sala é minha. Mas para você ter uma ideia do todo, né? Do custo pela aquisição do cliente, exato. o que é despesa, o que é custo. Isso, então a gente precisou estudar muito e pedir ajuda, né? Então a gente foi contratar uma empresa que inclusive ainda está terminando de organizar, não é? Mas a gente tem que entrar nesse caminho da gestão, porque não dá para ser só uma coisa. Tem que ser médico e gestor. Eu imagino que a doutora Socorro, até mais, né, por conta das gerações, inclusive nós estamos vivendo um fato histórico na sociedade, no mundo, que é o momento que 5 gerações se encontram. Sim. Isso nunca tinha acontecido, né? Então, nós temos a geração Baby Boom, geração X, geração Millennium, geração Z e a geração Alpha. E já tem a Beta aí, que é quem nasceu o ano passado. Então, são gerações que cresceram em momentos diferentes. Momentos pós-guerra, momentos de tecnologia. Aí tem agora os nativos realmente da IA, da inteligência artificial, inclusive seu irmão, né, que Sim. é da área da saúde, mas na área de inovação. E eu fico me perguntando, quando veio, vamos dizer assim, o boom do digital? Que tem que estar no digital. Como que foi para vocês? Agora tem que gravar vídeo, agora tem que ter tráfego pago, mas agora tem que ter um social media, mas agora tem que ter não sei o quê. Como que foi isso? Mais uma função. Foi, mais uma função. Teve muita terapia para eu conseguir romper essa barreira, principalmente pelo perfil perfeccionista que geralmente o médico tem, assim. E os primeiros vídeos que eu gravei foram dezenas de vídeos, assim, para conseguir né? E aí a gente foi se adaptando. E, novamente, assim, até a gente volta aí no conselho que a gente tem que dar para as novas gerações. A gente não pode só ficar preso ao técnico, né? Eu gosto sempre de fazer um curso da minha área e um curso aleatório. Legal. Então, eu comecei a fazer curso de oratória. Então, eu procurei um curso voltado também mais para o digital, mais dessa parte da oratória. Então, você se valer de outras coisas para poder desenvolver essa parte do digital. Porque se você, que é uma pessoa com ciência, é uma pessoa séria, se você não abrir sua boca, a não basta informação ser bom. ruim Tem que falar, né? Tem que aparecer. E se não, você deixa a informação ruim prevalecer. É aquela história, né? Tem eu não sei se foi Martin Luther King que vai falar, que não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Então, os bons estão silenciados, e aí quem não tem capacidade está crescendo. Aí até a pessoa descobrir que aquilo é ruim, que você é bom, você já perdeu espaço, né? Muitas vezes você até
para na carreira porque você se frustra. Pô, mas ninguém tá me vendo, mas você não tá falando. Não né? tá falando, exatamente. E para mim ainda foi mais desafiador. Elas começaram e eu resistindo. Eu fico aqui só na fotografia, só para aparecer um pouquinho. Depois eu comecei, nossa, não, eu vou ter que aprender, eu vou ter que me desinibir, né? Mais uma vez foi flexível. Isso, exatamente, né? E perder o julgamento dos outros, né? Porque eu acho que, principalmente, a nossa geração, o que mais dá medo é o julgamento dos outros. Eu acredito que é exatamente isso, níveis de mentalidade. É uma geração, a sua geração é uma geração que tem mais valores, sim, isso é fato. Sim. Mais valores, tem mais resiliência. Você está vendo agora, naturalmente a sociedade está... Não gostei, desisto. Tudo é descartável. Então, cada geração, mas é uma geração hoje, a geração atual, é uma geração mais ousada, é uma geração mais posicionada. Então, cada um tem que aprender a puxar o que há de melhor. Mas, com certeza, o julgamento, a autocrítica, né? A nossa geração se cobra mais, né? Exige mais, né? É mais duro na cobrança. Falando disso, em preconceitos, falando nessas questões, eu quero saber, na visão de vocês, é tabu, é verdade ou é mito que mulheres que empreendem têm mais desafios na área da saúde? Me contem aí. É que na dermatologia tem um viés, né? Que a O maioria território é meio nosso, É meio né? feminino, é bem feminino. Você vai num congresso, 80% é mulher. Então, tá, o difícil é pros homens, né? Exatamente. Mas empreender como um todo, chegou em algum sim. momento que quando vocês se viam como empresárias, talvez comprando equipamentos, talvez em feiras tecnológicas, que é um ambiente mais masculino, Sim. em algum momento vocês perceberam que por ser mulher, parecia que vocês não entendiam tanto, era mais difícil ganhar confiança, credibilidade? Sim, eu acredito que a mulher, ela precisa Se esforçar provar um pouco mais. Ela Precisa se impor. impor, né? E tanto na área médica quanto na área do empreendedorismo, né? A gente até tem essa visão muito da minha cunhada, que é cirurgiã plástica. Então, na cirurgia, né, é um ambiente muito masculino, né? Então, a gente viu isso também, que a mulher precisa se esforçar mais. Mas a mulher, ela é muito multitarefas. E isso Ela é a gente resiliente, é né? resiliente, ela vai caladinha e faz, né? Mas ainda, eu acho que ainda tem, né? Essa coisa de quando você vai para uma negociação que Eu sinto é isso. homem e mulher, não é? Mas eu sou bem preparada para negociar com homem, viu? Eu não me acho a menos, Não recua, não. Não recuo, não. Eu viu? tenho certeza. Eu não tenho dúvidas. O que vocês sonham para os próximos anos? Como que a empresa vai estar nos próximos anos? O que vocês visualizam? É um crescimento sólido, sabe, Karine? A gente tem muito esse cuidado de manter a qualidade do nosso crescimento, né? Nós somos muito apaixonadas por tecnologia, então a gente é muito inquieta nessa parte. Eu fico com meu marido, eu vou para o congresso e não vou comprar nenhum laser. Aí quando ele volta, quando volta tem outro. Mas a gente tem que ter esse crescimento tem um termo que eu vi muito esses dias, né? Sem entrar na medicina baseada em faturamento. Porque existe a medicina baseada em evidência, falando de ciência, e agora existe a medicina baseada em faturamento. Isso Legal, é uma coisa evidência e faturamento, gostei. Então é uma coisa muito perigosa, né? Porque as clínicas precisam investir muito, né? Tem seus boletos, tem suas parcelas, mas não pode perder essa evidência, essa preocupação com a ciência e não indicar demais do que precisa, sabe? Legal. Para a gente finalizar, eu gostaria que aí cada uma pode dar seu ponto de vista, são mentalidades que são diferentes, mas que comungam de princípios e valores, ficou muito claro. Isso é notório. Antes de fazer a última pergunta,
uma das coisas que eu mais admiro, e antes de vocês, a Natane estava aqui. E ela falou uma coisa que é bem real. Quando nós nos tornamos empresários, eu acho que todo mundo deveria ser empresário, pelo menos assim, uns 2 anos da sua vida, para saber, né? Quando nós nos tornamos empresários, nós nos tornamos mais exigentes. Sim. Então, nós não aceitamos mais qualquer tipo de coisa, tornamos, às vezes, mais chatos quando chegamos em determinados lugares. Nós falamos muito sobre coerência. E vocês se tornaram uma marca. Então, assim, claro que nós entendemos que no mercado não existe certo e errado. Então, tem empresas que atendem um determinado público porque escolheu atuar naquela área, né, em classes, e outros vão atender outros públicos. Isso não quer dizer que um é maior, pior ou melhor. São definições estratégicas, são modelos de negócio. E o que eu admiro muito na empresa de vocês é que vocês, de fato, têm a coerência entre eu sou uma marca que eu quero atuar com o mercado de diferenciação, eu quero atuar com um mercado que traz exclusividade, que traz inovação, e isso é vivido. Então, quando nós chegamos lá, desde a porta, como a porta se abre, como eu nunca vou esquecer, né? A primeira vez que eu tive aquela experiência da bebida lá, que é o chá, daquele chá maravilhoso, que é gelado, que tem as frutas dentro, aquela experiência do chocolate que é servido com café, não é aquele chocolate, eu adoro quando vai eu e o Jarson, né, porque aí ele é um pra mim, um pra ele, e eu pego dele, entendeu? O Jarson sempre vai de forma estratégica, o chocolate que é servido, o ambiente, o cheiro, e eu acredito que isso é uma lição que, enquanto empresários, precisamos passar a perceber. Se eu me posiciono com inovação, com exclusividade, com um atendimento diferenciado, eu tenho que ser coerente. A minha marca, o meu atendimento, o que eu vou fazer, como eu vou entregar o produto, tem que ser diferente, né? Da mesma forma, se eu estou atuando em um outro mercado, que o meu diferencial é o acesso, o meu diferencial é o volume, o meu diferencial é, muitas vezes, o preço, eu já tenho que ter outra postura. Faz sentido isso para vocês? Muito. Como vocês cuidam disso? Isso é da essência ou vocês foram entendendo isso através da gestão, do experimentar outros lugares, né? Quando a gente resolveu mudar a clínica, criar essa clínica na nossa casa, foi uma coisa que a gente começou a se preocupar bastante. Então, criar essa emoção mesmo, Sentir, né? Quando a pessoa... sentidos. Exato, os sentidos. Que quando você escolhe ir cuidar, fazer um tratamento desse, você quer ir para se mimar, né? Então, tinha que ter uma emoção, né? Ai, meu Deus, vou tomar esse chá, esse calor, Quero ficar aqui. né? Para criar essa emoção. Foi uma coisa que eu acho que os novos tempos pedem. E quando a gente chegou de São Paulo, a gente foi vendo essas experiências lá e a gente acabou pensando em trazer para cá também. Quantas vezes a senhora ouviu, isso não vai dar certo, isso é diferente demais, isso é caro demais, né? Sim, isso não vai dar certo no Piauí, não é? Mas a gente pensou, vamos aliar ciência com experiência, né? As pessoas saírem de casa e se sentirem confortáveis, a gente dá o melhor, o conforto. Outro dia eu me preocupei, quando a gente ia passar o protetor solar, né, as pessoas iam lá e não gostavam da cor. Ai, doutora, eu comprei, mas não deu certo. Eu disse, meninas, vamos fazer uma sala para que a gente possa trazer os nossos pacientes para experimentar o protetor solar antes de comprar. E aí uma paciente minha, doutora, a senhora vai vender o protetor solar? Eu disse, não, eu só quero trazer uma experiência de que você conheça o produto antes de comprar. Olha só. Né? Então, isso é uma diferencial e da gente estar se preocupando sempre com a experiência e não deixando mão da ciência. Da ciência, maravilha. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem, ou uma estratégia, ou uma visão, né? Vamos imaginar que vocês estivessem aqui frente a frente com a médica que saiu da faculdade
E nesse mundo de hoje, né? O que vocês diriam para vocês lá, que justamente é quem está nos assistindo muitas vezes? O médico que recém-formado ou o médico que quer empreender, que quer se destacar, mas que está escutando essas vozes. Não vai dar certo, Sim. no Piauí não vai dar certo, fica aí mesmo. Ou então, às vezes o chamado dessa pessoa é sair do Piauí, porque tem isso também. Sim. Então, que vocês, cada uma aqui, pudesse encontrar você saindo da faculdade. O que é que você diria? Pode escolher quem começa. Então, assim, quem está saindo da faculdade tem que escolher quem o seu coração bate mais forte para atender. E aí você tem que começar a escutar esse paciente para você entender o que você vai oferecer. Então, eu queria trazer um trabalho mais devagar, mais atencioso. E aí, para isso, eu fui agregando cursos e informações, experiências, para que eu abrace esse paciente. Então, o paciente vai no meu consultório, eu ensino até fazer o delineado do olho. Porque eu gosto. Eu gosto de sentar uma hora. Perfeito, viu? Você não tá com ele hoje, mas o seu é perfeito. Então, eu gosto de sentar, ouvir, 1h30 de consulta. Se o paciente gosta, se o médico gosta de resolver problemas de forma rápida, ele vai escolher aquele paciente que quer seu problema resolvido de forma rápida. Então, você tem que realmente entender o que você quer cuidar e se preparar totalmente para isso. Para, como você falou, ter coerência naquilo que você fala. E aí, a base, que é a ciência, isso é para todos, isso é indiscutível. Doutora Socorro, agora, eu acho que a sua mensagem é do coração, de ousadia. Então, deixa aí Imagina aqui, tá saindo da faculdade e é uma socorro da vida. O que é que você diria para ela? Pronto. Primeiro que a gente não pode parar de estudar nunca, né? E quando você escolhe o que você vai atender, qual é o nicho da medicina que você vai trabalhar, você tem que estar olhando e se preparando de outras formas, né? Eu acho que a gente não pode ser... você tem que ser 100% naquilo que você faz, né? Você tem que ser 70%, né? E aí você distribui essa energia para outras áreas, né? Por exemplo, como a Priscila falou, a gente precisa treinar a comunicação, a gente precisa treinar a gestão. Então, você tem que olhar o todo, né? Para poder crescer. Que bom. Muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Eu estou saindo daqui com lições de fortalecer cada vez mais aquilo que é valoroso para os meus filhos. Eu não sei se os meus filhos vão seguir com a GoEx, mas eu estou construindo a GoEx como um legado, né? Então, deixando aí uma visão de crescimento e expansão. Eu acredito muito no Piauí. Eu acredito que é um local que, por mais que os índices mostram que ainda quase que metade da população vive em extrema pobreza, mas eu vejo um Piauí rico, eu vejo um Piauí de muitas oportunidades, eu vejo um Piauí vaidoso, né? Um Piauí que gosta do que é bom, mas que falta informação. E nosso papel é poder proporcionar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo talvez tenham aquele pensamento, mas eu não tenho condição de ir lá. E eu quero dizer, vá. Vá, porque você vai ver que nem é tão difícil como se imagina, né? O que está faltando é você quebrar crenças e padrões que afastam você de viver bem, de ter qualidade de vida e de poder usufruir daquilo que é bom. E para os médicos, para os estudantes, assim como todas as profissões que nos assistem, invista em conhecimento, invista em autoconhecimento, em conhecimento e tenha uma mentalidade de nunca parar. Busque ajuda, tenha um plano de negócio, estude o comportamento das pessoas, dos clientes, que todo negócio que o foco é o cliente, com certeza ele vai, de alguma forma, pode até demorar, né, doutora Socorro? Mas ele vai mudar. Mas ele vai mudar. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Eu sei que temos mais coisas para compartilhar em outros momentos, mas eu fiquei muito feliz com esse bate-papo sobre legado, sobre família, sobre união, e que mais pessoas possam entender o valor que é empreender em família, né? Não achar que isso é difícil, que isso tem problema. Se tiver,
base vai funcionar. Exatamente. Então, A podem gente- deixar a mensagem final, se quiserem. A gente é que agradece, assim, eu acho que espaços como esse que você traz, né, vários modelos de negócio, traz o que é mais precioso, né, Karine, que é a informação. Né? Informação é o que começa tudo, é o que mantém a verdade, é o que mantém as pessoas com mais força para fazerem o seu negócio andar de uma forma bem sólida. E não tem fórmula, né, doutora Socorro? Não tem fórmula mágica. Não, não. Você tem que ir, né, trocando a roda com a carruagem andando, Andando. né? E não tem fórmula mágica. Às vezes as pessoas, eu vejo hoje uma sociedade que quer, como vocês falaram no início, a senhora falou, né? Que querem tudo muito rápido. E eu acredito nisso. Que não tem fórmula, é um caminho, é uma jornada. É um Eu até processo. desenhei aqui, pessoal, que as pessoas pensam que o sucesso é uma linha reta, né? O sucesso, para nós três, é assim, ó. Né? É um rolo de fita que todo dia Todo dia a gente tem que desenrola. desenrola um pouco. Muito obrigada, que Deus abençoe e até outros momentos como esse. Sim, Pronto, obrigada. que faltou a Larissa, Faltou né? a Que Larissa. teve imprevisto, né? A doutora Larissa ficou presa no aeroporto, mas nós vamos marcar outro momento. Foi uma intenção boa, né? Foi, exato. Você que nos assiste, que não segue o canal, compartilha, deixa sua mensagem. É muito importante seu comentário aqui, se esse podcast agregou, o que você gostaria de saber mais sobre empreender em família, sobre legado, sobre negócios. E que você possa ter coragem, que você possa ter uma visão, claro, sonho, mas principalmente coragem de agir e buscar o conhecimento, né? O conhecimento pautado na verdade, pautado nos princípios que sustentam, mas principalmente o conhecimento que liberta.